E estamos no ar a gravar. Obrigada por estarem aí, obrigada por estarem a acompanhar, obrigada por estarem a ver as nossas dicas e estarem a faturar. Mais um dia fantástico, Rafael. Obrigada por estares aqui também. Obrigado também, obrigado a todos. Ontem foi muito bom, mais uma vez, ainda ontem lá eu disse, ou hoje de manhã disse lá na mentoria que tu estás bruto com as casas e com o campeonato brasileiro. Estás muito bem, muitos parabéns. Excelente trabalho mesmo. Estamos numa fase boa. Agora jogar um pouco na defensiva, que a variância pode vir ao contrário. É mesmo. Olha, bora lá então falar da Série A para este fim de semana. Alguns jogos, se calhar, da Série B que achas interessante. Tu chamaste-me a atenção numa coisa que eu tinha-me esquecido. Apesar de eu saber, eu esqueci-me. Que é a Copa do Brasil. Vai haver Copa do Brasil a meio da semana, né? Na terça-feira, né? Quarta e quinta, salvo engano. Quarta e quinta. Até que ponto é que tu achas que pode haver aqui jogos que podem não ser como a gente está à espera? Eu acho que para os times que estão no meio da tabela, estão numa posição confortável, que sabem que não vão brigar em cima, nem tem muita chance de rebaixamento, a Copa do Brasil é dedicação exclusiva. Pela premiação em dinheiro, pela visibilidade e pelo campeão ganhar uma vaga na Libertadores. Lógico que esses times do meio não vão brigar pela Libertadores, mas eles conseguem uma premiação muito grande em dinheiro passando de fase. Boa. Então vamos ter atenção a isso. O primeiro jogo será um jogo que vai começar amanhã, vai ser amanhã às 11 da noite, que é o Cuiabá contra o Ceará. O Ceará que teve uma baixa, já sabe quanto tempo é que vai estar o colombiano fora? A previsão são 2 jogos. Bem, menos mal. 2 jogos quer dizer que o Ceará vai estar na taça também, não vai? Contra o Fortaleza, que é o grande rival. Ui, então vai ser 12. Bora então falar sobre esse jogo. Eu vou aqui partilhar a tela para falarmos sobre este jogo e o que é que tu também esperas sobre ele. Sendo que nós temos uma grande, para mim é um desfalque muito grande, é um desfalque que eu já lhe dou algum peso, o jogador que é. Tu vês esta linha do Ceará poder não ser tão favorita por não ter este jogador? Sim, eu vejo uma linha que, se fosse nas condições normais, todos completos, sem poupar jogadores, seria uma linha interessante para o Ceará, porque o Ceará tem uma campanha melhor fora de casa do que dentro. Mas nas circunstâncias atuais, acho que a situação justamente reverte. O Cuiabá jogando melhor em casa, ganhou do Corinthians, está com um treinador novo, não jogou mal contra o Flamengo, perdeu, porque o Flamengo, perder contra o Flamengo nunca é problema. Sim. Deixa-me só abrir então aqui a tela. Oh, que caraças! Parece-te maluca. Então, abre e fecha. Desculpem lá, maltinha. Só que estou aqui a tentar pôr isto em grande e pronto, agora sim. Acho que já está. Ok. Nós temos a nível classificativo um Ceará que está ali em 15º e um Cuiabá que está lá para baixo. Tu achas que este Cuiabá é um dos teus favoritos para descer, ou tu achas que ele vai conseguir se manter dentro da Série A? Eu acho que o Cuiabá se dedicou um pouco à Copa Sul-Americana, que foi pela primeira vez que disputou uma Copa Internacional, então isso prejudicou o time no começo da competição. Só que o time agora trocou de treinador, vem se organizando, tem um elenco razoável, de razoável para bom, que consegue competir com alguns times e eu acho que vai se livrar como se livrou ano passado. Ok, boa. Aqui o Cuiabá em casa, nós temos ele conseguiu empatar contra o Bragantino, foi um jogo porreiro para eles, deu ali um ambas marcam, conseguiu aguentar até a pancada do Corinthians, ganhou também. Aqui contra o Ceará, tu vês que pode ganhar? Eu creio que fui em menos 0,25 e fui over de 2 golos. Eu acho que foi handicap 0, estava 1,90. Handicap 0. Sei que era assim uma coisa que eu fui para o lado do Cuiabá. O que é que tu achas? O ideal é justamente por isso. A linha está justa para o jogo se fosse nas condições normais, mas na situação atual, pelo Ceará pegar o grande rival na Copa do Brasil, não tem elenco grande para poder jogar
essa partida com toda a dedicação, por estar numa condição um pouco mais acima, um pouco confortável, posso dedicar à Copa do Brasil. Então eu vejo uma linha muito boa para o Cuiabá. Cuiabá, handicap 0. Isso. Boa. E quanto à linha de gols também, porque a linha de gols a gente protege com 2-0, porque pode ser que o Ceará venha fraco e não consiga marcar para um ambas marcam. Então a gente consegue. É isso. Por isso é que eu não fui no ambas marcam, porque fiquei com alguma dúvida se o Ceará marca, entendes? E por isso é que se o Ceará tivesse com o seu plantel todo, eu ia no ambas marcam, mas fiquei naquela de não sei se isto não vai dar mais para o lado do Cuiabá, estando em casa e o Ceará estando com desfalques. Por isso é que eu optei pelo lado do Cuiabá com handicap 0. Cantos, tens alguma coisa para este jogo? Cantos, eu acho que estou achando justo. A linha está em 9 e o handicap está 0-0. Está 4,5 cantos para cada, que eu acho justo. E o Ceará, por não ter o grande Steven Mendonça, vai perder um pouco da velocidade pelos laterais, que é o que causa muitos cantos, né? Então é um jogo que, se o Cuiabá fizer 1-0, ele pode se retrair e não fazer muitos cantos, e o Ceará pode ser que fique sossegado, sem muita energia para fazer cantos. Então, pré-live, para mim, está tudo justo. Ok. Outro jogo que nós temos aqui vai ser o Santos contra o Bragantino. O Santos em casa é uma equipa que é muito difícil também de se conseguir ganhar, não achas? Sim. Sempre foi. É um dos grandes estádios, grandes no sentido de pressão, de jogar em casa, é o do Santos. Então o Santos sempre conseguiu os melhores resultados em casa. Muitas vezes a direção quer levar o time para jogar na cidade de São Paulo, porque tem um estádio maior, só que a torcida não gosta muito, porque tem menos pressão e a torcida dona da casa não pode comparecer. Essa é uma questão. Porquê que as torcidas vão. Nessa questão, porquê que o Santos jogando fora num outro estádio, a torcida não pode ir a esse estádio? Não, nesse caso, o mando de campo sendo do Santos, o Santos, qualquer lugar que jogar em São Paulo, vai ter a torcida dele. Quando é torcida. A torcida da cidade de Santos não consegue ir a São Paulo, apesar de que em São Paulo o Santos tem uma torcida numerosa em quantidade maior do que Santos, porque Santos é uma cidade pequena, né? Então conseguiria lotar o estádio. Só que tem menos pressão, o estádio não tem aquele ambiente de caldeirão. Okay, mas quando é duas torcidas, as duas torcidas não podem estar no estádio por questão de violência, questão de briga, questão de assassinato no estádio, tudo isso. Que horror, ok, já percebi. Então aqui, o que é que tu esperas para este jogo do Santos com o Bragantino, sendo que são duas equipas que estão ali coladas, um oitavo, outro em nono, com o mesmo número de golos marcados, a diferença é ali nos golos sofridos. O Santos tem 11 golos sofridos, o Bragantino tem 13. Em 12 jogos, a média de golos marcados e sofridos é acima de 1. A questão é também que o Santos, no meio da semana, pega o Corinthians, né? Então, eu não sei. Os times, eles escondem muito o que é que se vão poupar jogadores. Eu estava até pesquisando, mas não tem muita informação, principalmente porque eles não querem dar munição para o adversário, né? Então, como falta muito tempo para os jogos, eles dizem que vão jogar com o que tem de melhor, mas a gente sabe que não. Então, na dúvida de saber qual jogador vai poupar, qual não vai, o Bragantino não está classificado. Então eu vejo que seria um jogo para o Santos ganhar se tivesse completo. Se a gente não sabe que vai ser completo, o mercado está dando menos 0,25. Então eu acho interessante pela situação atual do Santos, que vem mais moralizado. Ok. Achas que é um jogo para... Nós podemos fazer isto, ok? Nós podemos falar sobre isto, sobre estes jogos agora, e amanhã à noite, tu podes lançar as tips que tu achas que é mais certa para este jogo, porque vamos estar mais próximo do jogo, já vamos ter mais informações de qual é que é o plantel, se o Santos vai com o time misto, se vai com o time principal, porque também não... o nosso dever aqui é explicar às pessoas o jogo em si e o que é que nós esperamos. Dar tips é importante sim, mas isso nós podemos colocar no canal do Telegram. É mais importante as pessoas perceberem a dinâmica do que é que a gente espera para o jogo e depois no dia podem ver a entrada, visto que nós temos esta dúvida aqui de como é que o Santos vai entrar na partida, não achas? Isso.
Mas de antemão já gosto do ambas marcam, porque o Santos, mesmo com o time... O Santos não tem muita variação de elenco. Então, mesmo que o elenco entre para se poupar, ele vai para cima com tudo no primeiro tempo. Então, pode já querer fazer um golzinho, e o Bragantino, com mais energia, vai querer empatar de qualquer forma. Então, já acho pré-live uma boa aposta. Eu também gosto do ambas marcam para esse jogo. Depois, a nível de handicaps, vamos ter que ver como é que vai ser o jogo em si. A nível de cantos, esperas alguma coisa para isto? Canto justo também. A Vila Belmiro sempre é um estádio que tem um campo menor e que tem muita probabilidade para cantos. Só que o Santos, a gente não sabe se ele vai se poupar, e a linha está um pouco esticada, está 10,5, se não me engano. Então eu acho um pouco demais diante da situação do jogo, que a gente não sabe como é que vai se desenvolver. Ok. Então vamos passar ao próximo, que vai ser um jogão. Galo-Flamengo vai se repetir 2 vezes, não é? Este é daqueles jogos que vai haver 2 vezes. Este é que vai ser a sério. Sendo que nós temos um campeão e um vice-campeão, não é? É assim, né? O Flamengo foi em segundo. As duas equipas estão a passar por processos muito idênticos. Têm treinadores que não estão encaixados. O treinador o Atlético foi campeão, está em declínio. O Flamengo também esteve muito bem e está em declínio. O que é que tu esperas para este jogo? Bom, dadas as circunstâncias, já se fala aqui na imprensa que se o Atlético Mineiro perder, o treinador vai ser demitido. Eu acho uma loucura, porque tem um jogo na quarta-feira já contra o próprio Flamengo. Então não dá tempo de trocar. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Então, exatamente. Então, a gente trabalhando nas entrelinhas, que o Atlético Mineiro não pode perder. O Flamengo também não quer perder, porque quer jogar o próximo jogo. Ele deve até ficar em Minas Gerais para o próximo jogo. Então, eu vejo um jogo para o mercado está dando dupla chance para o Flamengo a 1,82. Então, eu acho esse, porque o empate não vai ser ruim para nenhum dos dois lados. Boa. Também gosto disso, dupla chance. Acredito que sim. Porque eu acho que vai ser um grande jogão mesmo. Este era um jogo que eu, dia 19, olha, se calhar até sou mulher para a gente fazer live disto. Dia 19 eu tenho que fazer horas. Dia 19 acho que é um bom jogo para nós e também para podermos preparar o que é que pode vir a acontecer depois na taça, não achas? Exatamente. E o Flamengo confirmou Everton Cebolinha e confirmou também que Bruno Henrique está lesionado, talvez não jogue mais esse ano. Talvez tenha que passar por uma cirurgia. Exatamente. Vai ser feita uma avaliação. Se fizer cirurgia, provavelmente ele não joga mais por 2-3 meses. Então, praticamente a temporada toda embora. Ainda bem que Cebolinha já vai vir, né? Então não vai demorar muito para o Flamengo poder repor. Pois, exatamente. E eu acredito que o Cebolinha vai dar muito melhor no campeonato brasileiro, porque já o conhece, está pronto para esse campeonato. Ele não teve muita sorte na Europa, porque são campeonatos diferentes. A nível de cantos, o que é que tu esperas para este jogo? A linha está 10,5, é uma linha que pode ser batida tranquilamente, porque os times eles podem ficar sem medo de querer trabalhar muita jogada, fazer muito drible, então pode fazer muito cruzamento, muito chute de longa distância, então acho que essa linha a gente consegue bater, o 10,5. Ok, boa. 10,5 de cantos neste jogo do Atlético contra o Flamengo, e ficam já a saber que eu vou fazer live deste jogo, possivelmente com o Rafael, e não sei se vai estar também o José Pedro e o Isaac, que também gostam muito do Brasileirão. Ontem fizemos a live do jogo errado, Rafael. Verdade. Eu estava a ver o jogo do Palmeiras e pensei, o que é isto? Andámos nós aqui a fazer uma live de um jogo, quase a dormir, o que safou foi o Cruzeiro, e estes gajos viram um jogo, marcam 5 gols na primeira parte e é uma festa, não é? Quer dizer, foi muito bom. Depois vou querer falar sobre este jogo, sobre o Goianiense, que vai jogar também, e até que ponto é que esta derrota pode ter afetado ou não o Atlético Goianiense. Mas agora vamos falar sobre o Corinthians contra o Goiás. Corinthians. Que tem alguns jogadores que não vão jogar, não é? Em casa é favorito a vencer, certo? Certo. Favorito, mas os dois times jogam pela Copa do Brasil. Então vamos considerar que mesmo que os dois pouparem os elencos, o Corinthians tem um elenco um pouco melhor, né?
Mas se a linha tá menos 0,75 para o Corinthians. Então eu acho uma linha esticada. Pelo contrário, se a linha chegar no menos 1 e mais 1, eu gosto até do mais 1 para o Goiás. Mas a princípio, menos 0,75 eu acho ruim para os dois lados. Eu acho que é justa. É daqueles assim que a gente pode. Não, ou perde meia aposta porque ganha só o Corinthians, ou então temos ali meia aposta devolvida e não me encanta. O menos 0,75 mais 0,75 não me encanta. Gostava de ter ali uma linha do Corinthians para ganhar ali à volta do 1,90, que não está. Mas era a linha que eu gostava de apanhar, era a odd 1,95 para aí, era uma linha que eu comprava para a vitória do Corinthians. O que é que tu achas deste Goiás? Achas que o Goiás marca? Ele tem mandado a marcar nos jogos de fora. É fácil marcar ao Corinthians? Não é fácil. O Corinthians, ele sempre teve uma defesa muito sólida. Agora, com o técnico português, ele veio variando um pouco, né? Mas está recuperando, porque o Corinthians ele começa com uma defesa sólida para depois pensar num ataque. Então o Corinthians sempre vem sendo o time under nesses últimos jogos. Praticamente nenhum bateu over 2,5. Então é um time que é não bate bem sólido na defesa. Já há alguns jogos. Exatamente. Então eu vejo um pouco arriscado tentar o 2,5, porque é muito esticado. Teria que depender muito das circunstâncias dos jogos. Então é daqueles que nós vamos deixar para ver o que é que se faz. Também no dia 19 vamos estar em live. Possivelmente serão entradas que poderemos fazer conforme aquilo que o jogo nos dê. Agora, neste momento, a linha está certa, não é? E não vale a pena estarmos aqui a fazer apostas só por fazer. A nível de cantos, tens alguma coisa? O de cantos, o Corinthians vem sendo muito irregular em cantos, mas eu vi uma linha de mais 4 cantos para o Goiás. Que eu acredito que o Corinthians, se fizer 1-0, vai ficar tranquilo no jogo, e o Goiás, por não ter muita qualidade, vai ficar chutando de longe, bola na área. Então vai fazer mais cantos do que o normal, digamos assim. Mais 4 cantos, teria que dar um 10-5 para o Corinthians. Eu não vejo o Corinthians fazendo 10 cantos, e o Goiás vai fazer seus 3 cantinhos, 4. Então, eu consigo, é uma linha boa. A não ser que o Goiás consiga segurar o 0-0 pelos 60 minutos, 70 minutos, que eu acho pouco provável. O Corinthians vai para cima com tudo e consegue fazer muitos cantos. Mas a gente pode cobrir ao vivo, se for o caso. Ok, boa. Então, linha de cantos para o Goiás, mais 4. O handicap positivo, mais 4 para o Goiás. Sim, handicap positivo, mais 4. Quer dizer que nós ganhamos a aposta se o Corinthians tiver menos 4 cantos de diferença, certo? Isso. Se for 7 cantos para o Corinthians e 4 para o Goiás, a gente ganha. Se for 6-2, a gente empata. Aí Exato. Exatamente, é isso mesmo. Vamos lá então para outro jogo, que é o Curitiba contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem vindo a fazer aqui uns jogos empate, ganha, empate, ganha, empate, ganha, mas fora leva um empate contra o Fortaleza, tem 2 vitórias e depois tem 2 derrotas, uma delas na Libertadores. O que é que tu esperas para este jogo com o Curitiba a jogar em casa e o CAP a ir lá visitá-lo? Sim, o Coritiba explicitamente poupou no meio da semana. O treinador falou que ia poupar para o Clássico, porque são 2 times da mesma cidade. O Coritiba joga em casa, sempre teve muita força jogando em casa, e o Atlético Paranaense eu não sei se vai poupar. Mesmo que não poupe, a linha de DNB 0 para o Coritiba está boa. O Atlético Paranaense vai viajar, vai pegar o Bahia no meio da semana, ou seja, um jogo lá em Salvador. É uma viagem longa, que às vezes nem voo direto tem. Então é uma coisa que o Atlético Paranaense vai ter que se poupar um pouco. Mesmo que não poupe jogadores, ele vai ter que poupar-se um pouco em campo. Então eu vejo um jogo, no mínimo, um empate. Então com esse DNB a gente protege se for nesse caso. Boa. Muito bem visto. Essas são aquelas coisas que quem está aí sabe e quem está de fora do Brasil não sabe, que é a questão das viagens e o quanto é que os jogadores, o tempo que demoram a fazer uma viagem, não é? Porque realmente nós aqui na Europa, num saltinho, pomos em qualquer lado, nem falo em Portugal, não é? Que o pessoal anda de autocarro e em 2 horas está de um lado ao outro. Mas a verdade é essa, e há um grande desgaste com as viagens no Brasil.
A nível de cantos, tens alguma coisa para este jogo? Viste alguma coisa interessante? Eu vi está a linha de 10,5 a 2. Então, provavelmente, quem tiver casa asiática deve estar a linha de 10 a 1,80. Eu gosto, porque por ser um clássico, o estádio de Curitiba é muito propício para cantos, e por ser um clássico, os times vão continuar atacando, mesmo que estejam perdendo ou vencendo, vão continuar de contra-ataque. Boa. Então, vamos nessa de cantos. Depois temos o jogo que eu queria falar, que é o Atlético Goianiense, depois da sova que levou ontem levou uma tareia, né? Ontem, mesmo assim, ainda conseguiu marcar o segundo golo, ainda reagiu, mas houve erros crassos. Eu fiquei doida com as coisas que o Atlético Goianiense fez de erros. Arthur Henrique não vai jogar por causa do cartão vermelho. O que é que tu esperas para este jogo com o Juventude? O Atlético Goianiense vai jogar contra o Goiás pela Copa do Brasil, mas esse jogo é em casa, né? Então já não tem o deslocamento de viagem. E eu acho que o Atlético Goianiense ele consegue se portar bem. Eu acho que se perder para o Palmeiras é uma derrota normal. Não foi tão vergonhoso como poderia ser. Poderia ter sido um 6-1, alguma coisa assim. O Palmeiras fez aqueles gols todos uma vez. Mas depois o Atlético Goianiense se controlou bem, não se lançou muito para o ataque, jogou até bem, conseguiu fazer o segundo gol. Então eu acho que esse jogo não vai desmoralizar o time, não. Ok. Tu achas que ele vai conseguir, vai reagir a essa derrota pesada e vai vencer aqui o Juventude? Eu acho que a gente tem a linha de menos 0,25, né? Eu acho uma linha boa porque protege justamente se o Atlético Goianiense conseguir fazer um gol, se poupar e levar aquele golzinho no final. Então a gente conseguiria com empate, pelo menos ter meia devolvida. Uhum. Também gosto desses menos 0,25 para o Atlético Goianiense. Apesar de eu achar que vai ser um jogo em que eu vou querer ver muito bem como é que esta equipa vai jogar, porque eu gostei da garra que eles meteram. Para já eles entraram no jogo a arrumar o Palmeiras. O Palmeiras ali em 3 minutos marcou 3 golos, virou o resultado, foi uma loucura. Mas depois, devido ao intervalo, o Atlético Goianiense vem outra vez à procura de tentar surpreender. Claro que a diferença era muito grande de golos, mas mesmo assim não desistiu. E eu gostei desta postura do Atlético, não ter desistido quando podia muito bem ter dado o jogo de barato para o Palmeiras, não achas? Exatamente. Dentro dos 90 minutos, o Atlético Goianiense jogou bem 70. O problema é que ele deu que o Palmeiras pegou esses 20 minutos e transformou numa coisa inesperada. Porque isso não é comum no futebol brasileiro. O time faz no máximo 2 gols em 20 minutos e fica suficiente. O Palmeiras não, ele foi para cima, fez 1, fez 2, fez 3 e pegou todo mundo surpresa. Até o próprio torcedor Palmeiras eu acho que ele nem esperava. Então eu acho que isso não é visto principalmente no futebol brasileiro. Então eu acho que o Atlético Goianiense se portou bem diante da situação, porque senão poderia ter levado um 7-1, como o Brasil levou na Copa, que foi uma situação muito parecida. 1 gol, 2 gols, 3 gols, o time se perdeu. Então, eu gostei muito, principalmente pela postura inicial, de ir para cima, encarar de igual para igual e sair na frente. Eu também concordo contigo em absoluto. Gostei muito de ter visto a equipa ontem, apesar de ter perdido, gostei do caráter que a equipa teve. A nível de cantos, esperas alguma coisa para este jogo? Tens alguma coisa em vista? A linha prevista, acho que está 10,5, se não me engano, está um pouco alta. Agora, eu gostei da questão do lado do Juventude. Pelo Atlético Goianiense pode ser que poupe jogadores, o Juventude vai ver que ele consegue ficar atacando o tempo todo para buscar o gol. Então, eu gostei de uma linha que a gente pode dividir meio stake para cada, 0,25 em cada, que é mais 1,5 cantos para o Juventude e para o Juventude marcar 4,5 cantos. Ok, boa. Vamos nessa então. Outro jogo que temos aqui vai ser o Fortaleza, que nos deu um belo green. Obrigada, Fortaleza. Contra o América. O que é que tu esperas para este jogo? O Fortaleza continua a ter aquele favoritismo todo. Agora joga em casa contra um América. Tu esperas que o Fortaleza ganhe este jogo? O Fortaleza já passou da hora de reagir, né? Agora o problema é que pega o Ceará, o grande rival pela Copa do Brasil, e apesar do jogo ser no mesmo estádio, o time não tem esse elenco todo, e pelo que fez na Libertadores, quando poupou para a Libertadores, se dedicou a Libertadores, prejudicou o Campeonato Brasileiro. Só que o problema é que o América só
empatou um e venceu uma fora de casa. Então, nesse sentido, a gente teria mais situações que o América perdeu do que empatou ou ganhou. Então, isso faz com que a linha mais 0,5, que até uma linha esticada, boa na teoria, não tenha segurança para entrar. Yeah. Eu digo-te muito sinceramente, o Fortaleza, as casas de apostas estão à espera que eles reajam em alguma altura, né? Mas aqui a grande questão é quando é que eles vão reagir? Porque acharam que era a seguir ali à altura do Flamengo, em que eles ganharam, mas foi a única coisa que aconteceu, né? Porque não, de resto não se passa mais nada. E eu não sei até que ponto, eu compreendo que o Fortaleza tem que ir para cima e tem que ir à procura de vencer, porque está em último lugar. Não sei se é neste jogo. A questão é que, às vezes, como o América faz pouquíssimos gols fora de casa, o Fortaleza pode colocar o plantel reserva e quem entrar consiga fazer um golzinho. Então, o América não teria força para empatar ou para virar o jogo. Então, nessa situação, eu acho pouco seguro fazer alguma coisa pré-live. Eu também acho. É daquelas questões que é melhor nós vermos como é que as equipas se vão comportar em live e depois tentar ver ali alguma entrada. A nível de cantos, não sei como é que estão as linhas. Tens visto alguma coisa? A linha até está baixa, está 9,5, só que está 1,70. Então, eu prefiro pegar uma 8,5 em live, alguma coisa. A princípio também cantos, por não saber a escalação do Fortaleza. Se o Fortaleza sair na frente, ele pode se retrair. Então, não sei a que ponto ia continuar acontecendo o canto. Uhum. Depois temos mais 2 jogos. O clássico de São Paulo, nós vamos deixar para falar na segunda-feira. Porque estamos em cima, na segunda-feira vamos estar em cima quase do jogo. O jogo é à meia-noite, nós devemos estar a falar em volta das 3 da tarde do Brasil. Vai dar para nós percebermos como é que vão ser as escalações e o que se espera, porque este vai ser um grande jogo. É sempre um grande jogo, um São Paulo-Palmeiras, não é? Isso. E 3 dias depois tem de novo São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Exatamente, então... por isso eu acho que vai ser muito bom. Esse jogo nós vamos deixar para falar na segunda-feira, que acho que vai dar para nós falarmos à vontade. Agora vamos falar sobre o Internacional Botafogo. O Botafogo ganhou ontem, nós vimos esse jogo, tivemos a acompanhar. O que é que tu achaste ontem do Botafogo? Contra um São Paulo. E foi o que foi. Não teve reação nenhuma. Espantou-te este Botafogo de ontem? Eu acho que o Botafogo estava pressionado. Então, o mais importante do Botafogo ontem era a vitória. Aquele 1-0 era goleada. Não importava como, gol de canela, gol. Não pode nem falar gol impedido mais, que tem o VAR, mas antigamente gol impedido, gol de mão servia. Então, nesse caso, foi importante para tirar a pressão. Estou-te a perceber. Agora, o Internacional é uma equipa que até está a vir de bons resultados. Está ali em terceiro lugar. O que é que tu esperas? Porque o Internacional depois também tem Copa, não é? Não, o Internacional não está. Não se classificou. Já não está? Está fora. Tá não. Tá na Sul-Americana, se eu não me engano. Então, é na Sul-Americana. Ok. O que é que tu esperas? O Botafogo está contra o América, mas vai ser dia 30 só o jogo. Então, essa semana então, tá livre. São duas equipas que vão estar tranquilas a jogar. Isso. O que é que tu esperas então para este jogo do Internacional Botafogo? Bom, a linha está menos 0,75, eu acho esticada, porque também é jogo para 1-0, jogo para 2-1, então é aqui uma linha que a gente arrisca muito para tentar ganhar só metade. Como é um jogo que não deve começar muito acelerado, essa linha pode baixar para 0,5 tranquilamente. Quanto ao ambas marcas, o Botafogo vem muito irregular, faz 2 jogos que não marca fora de casa, e jogando com o São Paulo foi aquela dificuldade de fazer um golzinho, né? Então não é muito confiável. Já o Inter não, o Inter vem bem, ganhou do Flamengo, uma bela vitória, então eu vejo que o Inter tem tudo para vencer, só que por essa linha estar esticada, eu gosto 2,25, porque se vier um 2-0, a gente pelo menos protege metade da stake. Gosto. Também gosto disso e eu tenho gostado de ver o Internacional a jogar e acredito que o Internacional vai ganhar, porém, a nível de handicaps, também estou de acordo contigo, não compro esse menos 0,75. O ambas marcam, tem alguma dificuldade também em aceitar, pelo aquilo que ontem o Botafogo fez. O São Paulo, eu não sei o que é que eu ia dizer daquela equipa, porque ontem naquele jogo parece que o São Paulo nem entrou em campo.
não achas? Exatamente. Parece que eles, eu não Exatamente. sei, em que sei, Exatamente. em que momento é que o São Paulo entrou em campo, eu não sei, porque eu não vi. Pois Mas é. achei que o Botafogo conseguiu a vitória porque o São Paulo nem sequer jogou. Exatamente. O Botafogo precisou de 15 minutos na segunda parte para fazer o gol e ficar tranquilo. Depois já teve alguns contra-ataques, mas também falhou muito na finalização no alvo. Já na questão do Inter, só teve um jogo do Inter que bateu o BTTS e não bateu o over 2,5, que foi 1-1. Então eu acho que essa linha Exatamente. está bastante segura. Yeah, é isso mesmo. Diz-me uma coisa, tu a nível de cantos, estiveste a ver já as linhas, tem valor, não tem? Vais Sim, fazer sim. alguma entrada? O estádio do Inter sempre foi muito propício para cantos, pela configuração do tamanho do gramado. Eu gosto da linha de 10 cantos, que está 1,87. Então a Boa, linha é bem segura, porque o esperado são 12 cantos. Então a gente tem aí, digamos, duas linhas de segurança. boa, gosto disso. Depois temos então o último jogo, o nosso Avaí, que não nos falhou em casa, vai visitar o Fluminense. Vai ser um jogão também, não é? Sendo que Isso. o Fluminense vai ter que ganhar, ou pelo menos tem que fazer por isso. Vai tentar ganhar, não Exatamente. achas? E é, exatamente. Deve ser um jogo acelerado, porque o Avaí vem numa crescente boa. Agora o Fluminense joga contra o Cruzeiro no meio da semana, quinta-feira, se eu não me engano. E é aquela coisa, o Cruzeiro é time de Série B, mas ele não tá jogando futebol de Série B. Então, para o Fluminense perder para o Cruzeiro, vai ser um pouco de... vai pegar mal, principalmente no Rio de Janeiro, os torcedores vão ficar provocando o outro, perder para a Série B, perder para a Série B. Então, eu acho que é um jogo para o Fluminense se dedicar mais à Copa do Brasil. Ok. Ah, então aqui qual é que é a tua linha para este jogo? Achas que pode cair um ambas marcam? Eu Exatamente. Minha gosto. entrada é justamente é um Basmarco, porque o treinador do Fluminense tem esse perfil muito ofensivo, mas com a defesa do Fluminense, que se poupar jogadores não vai ser tão forte como já não é, né? Costuma levar muitos gols. Então, o É uma Avaí vem a equipa que 4 jogos. o Fluminense sofre muitos golos, assim como o Avaí, são duas equipas que são propícias Isso, a marcar e a sofrer golos, certo? exatamente. E o Avaí faz 4 jogos seguidos que vem marcando fora de casa. Então, isso é uma que, mesmo que ele não vença, ele faz um golzinho. E só o Fluminense só em um jogo não levou gol. Então, eu vejo o Yeah. Ambas Marco batendo relativamente seguro e está acima de 2 no Campeonato Brasileiro, na Série A, acima de 2 sempre é bom se observar o Ambas Marco. Eu por acaso também gosto. A nível de cantos, como é que isso está? A linha tá 10, eu acho muito esticada, porque o Fluminense pode ser que não tenha mais aquele gás na segunda parte para fazer cantos, e o Avaí não é confiável para fazer 7 cantos sozinho, digamos assim. Vamos esperar para trabalhar esse jogo também em live. É tudo por hoje. São estes os jogos que nós temos. Ai, deixa-me só perguntar-te alguma coisa. A nível de Série B, tu viste aí algum jogo que te chamasse a atenção? Tem algumas linhas aqui interessantes. Tem 2 jogos hoje, Brusque e É Criciúma e verdade. Brusque. Eu Sim. Esses vejo jogos a hoje. linha tá justa, o menos meio para o Criciúma, só que eu gosto da linha de mais 1,5 cantos para o Brusque. O Brusque costuma fazer muitos cantos, e por ser um time que não joga muito na vantagem do placar, ele continua fazendo cantos durante o jogo todo. O outro jogo, CRB e Ituano, eu gosto do menos 0,25 para o CRB, porque jogando em casa o CRB sempre foi forte, e a gente tem esse menos 0,25, que é pouco provável que o CRB perca. Na Série B sempre tudo pode acontecer, né? Mas eu vejo essa Ok. linha com bastante segurança em caso de empate. E o Grêmio Pra... contra o Sampaio Correia. O Grêmio está com uma linha, é assim, eu gosto de Sampaio Correia no handicap positivo. Eu acho que está mais um 25 ou mais um e meio, Isso. não é? O Grêmio tá exatamente, É tá porque esticado. está muito esticada, quer dizer, eu não é assim, é isto que eu fico maluca, e voltamos outra vez a falar sempre na mesma coisa, que é este favoritismo que dão ao Grêmio pelo peso da camisa. Epá, e eu peço desculpa a todos os gremistas, e eu sei que há muito boa gente que é gremista, só que aquilo que a equipa anda a fazer não é para ter este peso todo, não achas? Exatamente. Como ganhou o jogo passado por 2-0, ele conseguiu cumprir a linha pela primeira vez. Então o mercado está repetindo a linha. E eu acho que essa linha, se tudo acontecer, deve subir para mais 1,75 até o final do dia. Esse jogo é amanhã, 11 horas no Brasil, às 15 horas em Portugal. Então essa linha deve se movimentar ainda, porque o dinheiro vai pesar. Então, por enquanto, essa linha tá esticada, mas vai esticar mais ainda. Então, eu ficar Eu acho observando o que nós mercado, se temos que chegar. trabalhar aí, quando ela ainda der mais esse saltinho, nós fazemos essa entrada. Vou-te pedir para estares de olho, Exatamente. porque eu vou estar de casamento,
mas assim que tu meteres, eu meto também e vou lá e. Pode deixar. Agora, outro jogo que é o Londrina Vasco, não sei se chamou a atenção este jogo. Sim. Eu vejo aqui um favoritismo para o Vasco. Apesar do Londrina em casa ser uma equipa que agarra muito, mas o ambas marcam, é onde eu tenho o olho batido, no ambas marcam neste jogo, porque são duas equipas, a outra estava acima de 2 na altura, agora não sei quanto é que está, mas são duas equipas que marcam e que sofrem. O Londrina em casa tem batido sempre o ambas marcam. O que é que tu achas? O printzinho do ambas marcam, exatamente, 2:23, tirado há 10 minutos atrás. É uma grande odd. Eu vou aqui partilhar só aqui até lá aqui para vocês verem o que é que eu estou a dizer. Os últimos 5 jogos do Londrina foram BTTS em casa. Exatamente, pá. É assim, eu não consigo perceber como é que metem para já não consigo entender como é que metem um Grêmio a ser um super favorito, quase como a odd de um Barcelona. É ridículo. Perdoem-me, é ridículo, ok? Depois temos aqui um Vasco que marca e sofre, mas o Londrina que tem batido sempre, o ambas marcam. 2,23 para mim tem valor mesmo. Exatamente. E o Vasco contratou o técnico que era auxiliar no Flamengo, da categoria de base. Era o treinador que estava sendo criado, planejado para treinar o Flamengo quando terminasse a temporada, talvez no ano que vem. Só que com tudo que aconteceu, a direção não achou ele preparado para encarar o Flamengo, realmente não é. Se nem Rogério Ceni, que já tinha currículo, não conseguiu. Então o Vasco pegou ele, Maurício de Souza, que é um treinador novo, que está no Vasco. O Vasco deve subir com certa tranquilidade na Série B. Então é um treinador que ele pode ter um grande futuro. Eu por acaso também gosto. E aqui a nível do handicap menos 0,25, menos 0,25 está a linha? É, né? Exatamente. Eu acho pouco seguro, porque assim, o Vasco só tem uma vitória, que foi o último jogo fora de casa, né? É verdade. E o Londrina não perde. Então é um jogo que pode ser empate e empate de 1-1. Então a gente está com as marcas, está bem protegido. Por isso é que eu gosto desse ambas marcam em vez do handicap de menos 0,25 ou do mais 0,25. Pode ser que em live seja um jogo para trabalhar, mas lá está, eu amanhã não vou conseguir fazer. Mas vejam, e tenho a certeza que se tu vires entradas vais colocar lá no canal da mentoria. Tens mais algum jogo de Série B que querias falar? Tenho sim. Novo Horizontino Tombense, não vi nada de valor, os times não são nada confiáveis, com pouca regularidade em cantos. O Guarani CSA também é domingo, também não vi nada muito assim, porque são times que não poucos confiáveis. Eu gostei de Náutico Sport, que é um confronto, um clássico do Recife, do estado de Pernambuco, boa. Que são times que, não precisa nem dizer a rivalidade, a briga que tem entre as torcidas, e é um jogo que, apesar de ser dois times que sozinhos não são bons de ambas marcam, mas quando jogam um contra o outro, se eu não me engano, os últimos 4 jogos entre eles foram ambas marcas. Então a gente tem mais uma odd ótima de 2,11. Boa. É verdade, bateu sempre. É pela rivalidade em si das equipas? Exatamente. É aquele time que não quer perder do outro de jeito nenhum, não admite, a torcida pressiona. O time pode estar em cima na tabela, mas se perder um clássico, é como se tivesse perdido o campeonato. Então, é um jogo de extrema rivalidade, e por isso que eu gosto do ambas marcam e do over 10,5 cantos. Boa, então está marcado para este jogo da manhã. Não se esqueçam, sigam, porque vai ser bom com toda a certeza. É tudo, Rafael? Isso, tudo. Obrigada. Vocês têm aqui matéria imensa para o fim de semana, por isso anotem as entradas, estejam de olho lá no nosso canal Free no Telegram. O Rafael tem espalhado o terror, vai continuar com toda a certeza, e espero que seja mais um fim de semana fantástico. Obrigada, Rafael, por fazeres este caminho comigo e por me ajudares tanto nesta parte do Brasil, que é muito bom ter alguém que acompanhe e que anda ao nosso lado. Obrigada mesmo, Rafael, de coração. Nada, obrigado a todos. Tchau, maltinha. Até amanhã. Bom final de semana.